Graça e paz, meus irmãos. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 28 de maio de 2019. Gostaria de que você pegasse a sua Bíblia, pegasse um papel, caneta, começasse a fazer anotações aí, porque nós vamos estudar Apocalipse 19, né? Versículo 1 até o 6, que são os últimos instantes da igreja no céu, antes da segunda vinda, né? Apocalipse 19 até o versículo de número 10, a igreja ainda está no céu. E a segunda vinda ela só acontece no versículo 11. Então as pessoas têm que fazer essa divisão. Quem não faz essa divisão aí faz esse empacotamento aí com o Apocalipse, né? Aí questiona a questão das bodas do Cordeiro. Quando é que vai acontecer as bodas do Cordeiro? No arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja ela é levada pelo noivo judeu até o céu. E aí ela vai passar pelo julgamento do galardão, né? Depois que a igreja passar pelo julgamento do galardão, são 7 anos no céu. Aqui na terra são 7 anos da grande tribulação. Então depois que a igreja entrar no céu e ela passar pelo julgamento do galardão, um pouco antes da segunda vinda, é simples de entender, um pouco antes da segunda vinda será realizado no céu as bodas do Cordeiro. A segunda vinda ela só acontece no Apocalipse a partir do versículo 11. Então o Apocalipse 19, ele começa assim: e depois destas coisas, ouvi no céu uma voz. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia... Olha o termo, e depois destas coisas. Que coisa? Depois, João está tendo uma sequência de visão aqui. Então, depois do capítulo 18, ou seja, depois do julgamento da Babilônia comercial. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão. Agora a pergunta é, se João ouviu no céu a voz de uma grande multidão, que multidão é essa? Como que esta multidão chegou até o céu? Só tem uma explicação, meus irmãos. Essa multidão, ela chegou ao céu através do arrebatamento pré-tribulacionista, que acontece no capítulo 4 do Apocalipse. Então, João ouviu no céu uma grande voz de uma grande multidão. Que multidão é essa? A igreja arrebatada e os anjos. Que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao nosso Deus. Porque verdadeiramente e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Versículo 3: e outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Eu quero que você preste atenção no detalhe no versículo 4. E os 24 anciões. Quem são os 24 anciões? Os 24 anciões já estão no céu aqui. Então, os 24 anciões representam a igreja arrebatada. Então não tem como a igreja ser arrebatada no final da grande tribulação. Por quê? Porque o final da grande tribulação só acontece no versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Então, se no versículo 4 já apresenta os 24 anciões antes do versículo 11, onde Jesus desce em Jerusalém, então a igreja já está arrebatada. Então a igreja, representada nos 24 anciões, ela representa o Apocalipse 4, onde a igreja sobe. A igreja sobe no Apocalipse 4. A igreja sobe no Apocalipse 4 e ela desce para a terra no Apocalipse capítulo 19, no versículo 14. Aí ela desce com Jesus no Monte das Oliveiras, conforme está escrito em Zacarias 14, versículo 5. E eu tenho um outro texto aqui de Colossenses também, que diz assim:
Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ele se manifesta em Jerusalém em poder e grande glória. Mateus 24:30. Então também vós vos manifestarei com ele em glória. Então a igreja, ela volta com Jesus em Jerusalém com poder e grande glória. Judas 14 também fala sobre a segunda vinda, onde o Senhor se manifesta com milhares dos seus santos. Então, se ele manifesta com os santos, de que forma esse santo chegou até o céu? Os santos chegaram até o céu através de um arrebatamento pré-tribulacionista. Então vamos voltar ao Apocalipse capítulo 19, meus irmãos, para nós entender as profecias. E os 24 anciões, ou seja, a igreja arrebatada, e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então aqui a igreja está no céu, um pouco antes da segunda vinda. Então, quando será realizada as bodas? Um pouco antes da segunda vinda. Provavelmente, quase no final dos 7 anos da grande tribulação, é realizado no céu as bodas do Cordeiro, e a igreja desce com Jesus no Monte das Oliveiras para estabelecer o milênio e livrar Israel do massacre de Armagedon. Então, olha aqui. E os 24 anciões e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Eu gostaria de fazer aqui uma comparação. A igreja, ela chega no céu. Se ela chega no céu e ela vai para o julgamento do galardão, então esse julgamento do galardão, ele vai demorar um pouquinho. Depois desse julgamento do galardão, com certeza vai ter um grande culto de adoração ao Senhor no céu. Eu creio assim. Depois desse grande culto de adoração, o que acontece? Tem que ter uma ceia. Igual acontece aqui na terra. No dia da nossa ceia, tem um grande culto de adoração e depois tem uma ceia. Então essa ceia, as bodas do Cordeiro, provavelmente elas serão realizadas entre o ano 6 e o ano 7 da grande tribulação. Antes um pouco de Jesus descer em Jerusalém com a igreja. Eu creio assim, e é assim que eu creio que vai ser. Então os 24 anciões e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Isso é bom você entender isso com o gráfico. O plano divino através dos séculos. Eu tenho o gráfico. Então as bodas do Cordeiro, ela é realizada no céu um pouco antes da segunda vinda em Jerusalém. Um pouco antes da parousia em Jerusalém. Então diz assim o versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós o que temeis, assim pequeno como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão. E ouvi como que a voz de uma grande multidão. Que multidão é essa? A igreja arrebatada. De que forma essa igreja chegou no céu? Ela chegou no céu através do arrebatamento pré-tribulacionista. Porque a segunda vinda só acontece no versículo 11. Então os pós-tribulacionistas estão enrolados aqui. Eles estão aqui enrolados. Porque se eles ensinam que o arrebatamento só acontece na segunda vinda, a segunda vinda só acontece a partir do versículo 11. Mas aqui no versículo de número 6, aparece como que a voz de uma grande multidão. Que multidão é essa? A igreja que foi arrebatada. De que forma essa igreja chegou até o céu? Através de um arrebatamento pré-tribulacionista. E como que a voz de muitas águas. Olha aqui, o que significa águas no Apocalipse? Povos. Então, e como que a voz de muitos povos, de que forma esses povos chegaram no céu? Através do arrebatamento pré-tribulacionista. Então, meus irmãos, isso é fato incontestável. A igreja será arrebatada em um arrebatamento pré-tribulacionista. Ela é arrebatada no capítulo 4 e ela volta no Apocalipse 19, versículo 14. Ela volta para a terra. Isso é fato incontestável. Não tem como negar isso. Isto é a agenda de Deus. A agenda de Deus é um arrebatamento pré-tribulacionista. Versículo 6, voltando. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, ou seja, a igreja arrebatada, e como que a voz de muitas águas, ou seja, muitos povos. Povos que estão no céu, que foram levados em um arrebatamento pré-tribulacionista. Simples assim de entender.
Mas as pessoas querem fazer confusão com as escrituras. E como que é a voz de grandes trovões que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então ele está descendo para reinar. Mas antes ele tem que realizar as bodas do Cordeiro. É onde acontece no versículo 7. Do versículo 7 até o versículo 10, acontece as bodas do Cordeiro um pouco antes dele descer em Jerusalém. Ele só desce a partir do versículo 11, então é simples de entender. Quando vai ser realizada as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro serão realizadas no céu um pouco antes de Jesus descer na cidade de Jerusalém. É muito simples de entender. Então veja aqui, ó, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então a esposa, ela já está no céu, ela já está aprontada. O casamento já foi feito. O casamento já foi realizado no arrebatamento pré-tribulacionista. Depois do casamento tem a festa, ou seja, as bodas do Cordeiro. Olha o versículo 8. Olha aqui, meus amados irmãos, esse detalhe do versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Foi lhe dado a quem? Foi-lhe dado para a esposa, a igreja. Isso aqui não é anjos. Foi dado à esposa e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Que santos são esses? Estes, a igreja arrebatada. O linho fino é a justiça dos santos. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então versículo 10, então eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faça tal, sou teu conservo. Então João, ele queria adorar o anjo não aceitou. Isso chama-se angelatria. Quem adora anjo é angelolatra. Deus não aceita isso. Então o anjo repreendeu João, conservo, olha, não faça isto, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora somente a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aqui é realizada as bodas do Cordeiro, antes dele descer em Jerusalém. Irmão, Deus não é Deus de confusão. Aqui está a sequência. Agora no versículo 11, é aí que ele desce. Aí ele vai descer no versículo 11. Vamos lá? E vi o céu aberto, e eis um cavalo, e vi o céu aberto. Aqui é João vendo. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Olha o versículo 14. E seguiam-no, aí a igreja voltando com Jesus em Jerusalém, e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Isso não é anjos. Você tem que comparar a Bíblia com a Bíblia. A Bíblia se interpreta. Então o que você faz? Você pega Apocalipse 19, versículo 14. E seguiam-no, ou seja, eles seguem após Jesus. Jesus desce no Monte das Oliveiras, e aí segue essa multidão. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são estes? Não são anjos. Volta para a hermenêutica, Apocalipse 19, versículo 7. Aí você vai entender quem são estes. Regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então quem é esse que está voltando com Jesus no versículo 14? É a igreja que foi arrebatada no arrebatamento pré-tribulacionista. O versículo 8 é claro. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então o versículo 14, Apocalipse 19, 14, ele é interpretado no versículo 8. Olha o versículo 14. Seguiam-no os exércitos no céu,
em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro, símbolo de pureza, santidade, virgem, imaculada. Versículo 8, e foi-lhe dado que se vestir de linho fino, puro e resplandecente, branco, resplandecente, cristalino, porque o linho fino são as justiças do santo. Então, meus irmãos, contra fatos não há argumento, o Apocalipse é claro. Jesus leva a igreja no Apocalipse 4 e ele volta com a igreja no Apocalipse 19, versículo 14. Aí as pessoas vão questionar de novo. Mas como que fica, aonde que é realizada as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro, ela é realizada no Apocalipse 19, 7 ao 10. A igreja ainda está no céu. Agora, a partir do versículo 11, é que Jesus desce para a terra. Então, Apocalipse 19, até o versículo 10, a igreja ainda está no céu, onde será realizada as bodas do Cordeiro. Como eu disse, provavelmente eu creio que as bodas do Cordeiro serão realizadas no céu, logo após o julgamento do galardão, provavelmente no ano 6 a 7, entrando para o ano 7, que é o último ano da grande tribulação. 7 anos de bênção no céu, 7 anos de miséria na terra. Então, meus irmãos, Deus me direcionou esta palavra hoje na igreja, no culto de oração de manhã, e é isso mesmo. Como que essa multidão chegou até o céu? Ela chegou até o céu através de um arrebatamento pré-tribulacionista. Então não tem como negar isso. Jesus, ele volta nos moldes de um casamento judaico. Ele leva a noiva, depois ele volta com a sua rainha, com a sua esposa, no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Estude, meu irmão, busque informações. Pega o Apocalipse 19, estude com atenção, ore ao Senhor. E o Senhor vai te libertar dessa falácia, dessa mentira chamada pós-tribulacionismo, desse espírito de confusão que tem feito confusão nos últimos dias com a escatologia. Só existe uma visão escatológica. E a única visão escatológica corretíssima das Escrituras é o pré-tribulacionismo ensinado por Jesus em João 14. Que Deus abençoe a todos. Em nome